Alô, testando o som, boa noite pessoal, boa noite irmãos, boa noite comunidade cristã Rio do Templo e todos aqueles que nos acompanham aqui nessa quarta-feira, hoje dia 25 de junho, né, de 2025, vou puxar mais aqui um pouquinho a câmera, aí ajustando, fazendo os primeiros ajustes aí e quero já dando as boas-vindas aí àqueles que estão chegando aí na live, já vi que a Jennifer está aí online, né, tá o pessoal chegando aos poucos. Eu vou dar um tempinho aqui enquanto a gente conversa. A gente vai estar conversando um pouco aqui antes de começar, né? Oficialmente o nosso primeiro estudo bíblico online, amém? Aqui pela Comunidade Cristã Rio do Templo, tá bom? Mudamos aí um pouquinho aí o nosso formato aí de culto na quarta-feira. Estamos aí em uma fase de testes, né? Espero que seja edificante para a vida daqueles que nos acompanham, tá bom? Vou dar um tempinho aqui. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia aí, já vai preparando, né, o seu coração, preparando o seu espírito, para que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite através dessa live, amém? Tenho certeza que Deus pode alcançar através desse veículo, né, que é a internet, muitas vidas, muitas pessoas, né, que vão muito além das quatro paredes da nossa igreja, e eu creio que Deus tem muito a fazer por muitas pessoas, amém? Eu creio que Deus já está movendo os céus nessa noite para que algo grande aconteça na vida das pessoas. Então fico feliz porque você está aqui conosco. Por enquanto aí, vou esperar um pouquinho mais até o pessoal ir entrando, né? Vou já passando o link aqui no grupo da igreja. Você que já está online aí, já vai clicando e compartilhando aí para seu Facebook, aí para todas as suas redes sociais, né? Manda também no grupo da família, manda aí no grupo, né, do WhatsApp aí que você tem dos seus amigos, sua família, seus, né, todos aqueles que você tem grupos aí, até o grupo da cidade, você faz parte, manda lá, tá bom? Vamos compartilhar aí das coisas boas de Deus, né? Tem mais gente entrando aí aos poucos. A Moneide aí já tá online, né? Já tá dando sua saudação aí. Já quero saudar aqueles que forem entrando, quiserem dar a sua saudação, fique à vontade. Escrevam aí na linha do tempo aí que nós vamos estar vendo, né? Respondendo, mandando um alô para todo mundo, tá bom? Hoje nós vamos trazer aqui um estudo sobre o livro de Tiago, tá bom? A gente vai começar aí um panorama bíblico a respeito do livro de Tiago. Então eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia aí. Eu vou estar lendo aqui intercalado, né, um pouco, talvez um pouco na nova tradução da linguagem de hoje, também um pouco na NVT, né, na nova versão transformadora, mas você pode ler na sua versão que você tiver aí e depois a gente vai dialogando um pouco a respeito disso, tá? Nós vamos falar hoje sobre fé. Nosso objetivo hoje é falar sobre fé, tá? Então, quero que você preste atenção, tenho certeza que Deus quer que nós tenhamos fé naquilo que Ele é e naquilo que a palavra de Deus nos traz como uma palavra de salvação e tudo aquilo que a Bíblia nos revela a respeito do Cristo ressurreto, aquele que um dia morreu e ressuscitou. E eu tenho certeza que Deus vai aumentar a sua fé nessa noite. Eu creio nisso porque nós precisamos ter uma vida, como nós somos cristãos e nós falamos que cremos no Cristo ressurreto, nós precisamos ter fé naquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Eu vou compartilhar aqui para mais um grupo, aí depois nós já vamos dar início aí. Então, já prepara a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, depois nós vamos já para o capítulo 2, lá no versículo 14. Mas se prepara aí no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos fazer aqui uma breve introdução e preparem o seu coração. Se você quiser compartilhar, aí fique à vontade, fique à vontade. Glória a Deus por mais um dia abençoado. Hoje fez um solzinho agradável,
somos felizes por aquilo que o Senhor tem feito, né? Apesar do frio, Deus hoje nos deu, né, um solzinho para que a gente pudesse aí desfrutar, né, de um dia agradável, dar uma esquentadinha aí, graças a Deus. Aqui só mais uma. Enquanto isso o pessoal vai se preparando aí. É isso. Não vamos perder mais tempo. Não quero aqui me prolongar muito, não quero tomar o seu tempo também aí, né? Talvez você está aí esperando essa live aí e a gente fica aqui talvez se envolvendo com outras coisas, mas na verdade a gente está compartilhando para que nós possamos aqui divulgar para mais pessoas, tá bom? Pessoal, seguinte, né? Eu estou gravando aqui da minha casa, né? Gravando aqui da minha casa, então algumas coisas estão sendo adaptadas ainda, né? A gente está entrando aí num processo novo. Vai ter vezes que a gente vai estar transmitindo lá da igreja mesmo, né? Outras vezes vai ser em outro formato, mas eu creio que o importante é trazer essa palavra, né? Que transforma os nossos corações, que é a palavra de Deus. Eu quero aqui deixar aqui já a minha esposa fazendo a saudação aí, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um que já está online. Pessoal, vamos lá então. Em primeiro lugar, nós queremos orar, amém? Eu quero que você feche os teus olhos aí na tua casa, que você se concentre naquilo que Deus irá fazer nessa noite através da sua palavra, através desse estudo. Eu espero que realmente esse estudo possa tocar o teu coração, tá bom? Que esse estudo possa transformar o teu interior e que possa te despertar para algo que talvez você não tenha feito até hoje. E Deus quer fazer através de nós algo para essa cidade, para teu bairro, para as pessoas que cercam você. Então, a importância dessa mensagem de hoje ela é muito relevante. É assim como toda a palavra de Deus, mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Fecha os teus olhos e oramos. Pai, nesse momento nós queremos orar, ó Pai, nesse primeiro estudo bíblico online, ao qual nós estamos começando aqui pela Rio do Templo, Pai. Para nós é uma alegria e também um desafio trazer a mensagem do Senhor, sabendo que no nosso coração, Pai, nós desejamos trazer essa verdade que liberta, essa verdade, ó Pai, que transforma, e essa verdade, ó Pai, que nos traz salvação. Pai, o nosso desejo é que a verdade seja pregada, que a verdade do Evangelho seja trazida para todas as pessoas que estiverem online, ó Pai, aqueles que verão depois essa gravação, Pai, mas nós desejamos fielmente que cada pessoa seja tocada pelo Teu Espírito, para que em nome do Senhor Jesus, cada um possa ser, ó Pai, transformado pelo poder dessa palavra. Me usa, Pai, nesse momento e que a Tua glória resplandeça sobre nós, ó Pai, que a Tua misericórdia nos alcance e tudo aquilo que nós aprendermos, ó Pai, seja para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, até que o Senhor venha, Pai, para que um dia possamos viver na eternidade com o Senhor, sabendo, ó Pai, que fomos aprovados pelo Cristo. Nós te adoramos, Pai, e que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento de reflexão, de estudo, em nome de Jesus. Abençoa cada um, ó Pai, que está ouvindo, está assistindo, ó Pai, sejam abençoados e edificados para a glória do Senhor. Amém. Amém. Espero que você diga amém aí na sua casa. Que Deus te abençoe. Irmãos, primeiramente nós vamos falar sobre o livro de Tiago, tá bom? A epístola, né, ou a carta de Tiago. Tá? Epístola e carta é a mesma coisa, tá? A epístola, ela nada mais é que uma carta enviada para que nós possamos ensinar, né? Alguém ensinou alguém, ou ensinou uma igreja, ou ensina um povo, ensina, exorta, né, traz ali a luz daquilo que Deus quer que aquela igreja, ou aquele povo, ou aquelas pessoas passem a fazer para que isso venha agradar o coração de Deus. Então a epístola de Tiago, ela tem esse propósito, né, de levar uma mensagem. E a carta de Tiago, irmãos, a epístola de Tiago, né, foi escrita pelo Tiago, não o apóstolo, mas o irmão de Jesus. Ou seja, o apóstolo, no tempo que essa carta foi escrita, o apóstolo já estaria morto, né? Já teria sido martirizado. Então, não poderia ser pelo ano da escrita. Essa carta foi escrita em torno de entre 45 e 50 anos depois de Cristo. Né? Então, foi escrito pelo Tiago, irmão de Jesus. Tá? E essa é considerado o livro mais velho do Novo Testamento. Então, se nós fôssemos começar pela ordem da escrita, o primeiro livro do Novo Testamento seria o livro de Tiago, né? Não seria o livro de Mateus, como a gente está habituado, né? Mas por questões de
da canonização, de toda a questão da ordem dos fatos, né? Por causa da ordem dos fatos foi colocado desta maneira. Então entenda, o livro de Tiago, ele é o livro é considerado mais antigo. Tem alguns estudiosos que falam que o livro mais antigo é Tessalonicenses, mas ainda há controvérsias, né? Devido às datas e etc. Então, toda uma questão aí de conhecimento a respeito do livro de Tiago, que ela então é destinada não a uma igreja específica, mas a todos os cristãos. Tá? A todos os cristãos. Não é uma carta direcionada como Paulo escreveu aos Coríntios, né? A carta para Éfeso, a carta aos Romanos, ela é uma carta que vem para inúmeras pessoas, ou seja, para todas as tribos, né? E nós vamos ler aqui já no primeiro capítulo, no versículo 1, fala assim: eu, Tiago, escrevo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Então é isso que eu falei, né? Que nem eu falei no início. Ela é uma carta que ela é destinada a 12 tribos, né? As 12 tribos, e aqui simboliza a todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, né? Sobre aquele lugar. Porque o que acontece? A igreja, desde, né, da queda babilônica, a igreja já sofre uma perseguição. Mas, lá em Atos 8, no versículo 1, a gente vê uma dispersão maior, né? Porque depois que Estevão é morto, apedrejado, depois que ele é martirizado, aí então a Bíblia diz que a intensidade da perseguição ela começa a ficar maior, né? Então a perseguição ela é maior. Eu vou tentar achar aqui rapidinho para vocês verem o que diz lá, ó, lá em Atos capítulo 8, versículo 1, fala assim: isso depois que Estevão foi brutalmente, né, martirizado, apedrejado, né? Então ele fala assim, em Atos 8:1 fala assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então aqui o povo de Deus, a não ser os apóstolos, né, que ficaram por ali, todos os discípulos, eles foram se espalhando por vários lugares, né, por toda, como fala aqui, pelas regiões da Judéia e Samaria, né, e as pessoas foram se espalhando. Então houve uma grande perseguição, né? A palavra ainda fala que Paulo, né, ainda antes de ser convertido, logo no versículo 2, se eu não me engano, fala que ele estava feroz, querendo destruir a igreja. Então as pessoas começaram a se espalhar. Então aqui essa carta de Tiago, ela vem como uma carta, ela é muito semelhante, as pessoas consideram, né, os teólogos em si consideram ela como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Porque é uma epístola, é uma carta que nos traz grandes ensinamentos necessários para nós cristãos. Então a carta de Tiago seria uma carta ao qual todos nós, e com certeza toda a Bíblia, mas a carta de Tiago seria uma carta muito necessária para que nós, por muitas vezes, viéssemos a rever, a reler essa carta. Porque ela nos tem, apesar de poucos capítulos, né, que a princípio são 5 capítulos, nos trazem grandes reflexões sobre a nossa vida cristã. E nós vamos falar hoje sobre fé, né? E nós vamos aqui trazer em pauta aquilo que muitas vezes as pessoas creem no mundo, né? As pessoas que não têm a sua vida firmada em Jesus, que talvez tenham uma percepção diferente daquilo que nós realmente aprendemos sobre Cristo, e as pessoas muitas vezes se enganam em discernir aquilo que lhes leva à salvação, tá bom? E aqui nós vamos ler já no versículo 2 que fala assim, né, Tiago falando: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? Então aqui a palavra está falando o quê? Que nós devemos não nos entristecer. O que acontece quando nós somos perseguidos, quando nós somos muitas vezes colocados contra a parede, ou muitas vezes nós passamos por dificuldades, por lutas? O que acontece conosco? Normalmente nós nos irritamos.
É ou não é verdade? Nós, seres humanos, reclamamos, murmuramos, mas credo, mas e Deus onde está nessa hora? Talvez você está passando por uma luta hoje. E talvez você, às vezes, é perseguido por alguém no seu trabalho. Talvez você também tem lá a sua luta com tentações. E nós muitas vezes falamos, mas onde está Deus nessa hora? Ou, meu Deus, eu não aguento mais, eu não queria estar passando por isso. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós devemos considerar um motivo de grande alegria passar por provações. Porque essa provação é o que vai moldar a nossa fé, é o que vai nos provar a nossa fé. E aí então quando nós temos fé em Deus, mesmo diante das provações, das perseguições, das dificuldades, nós ainda conseguimos ter a nossa fé desenvolvida e a perseverança ela amadurece em nós. Então nós nos permanecemos perseverantes, nós mantemos a nossa cabeça erguida, sabendo que Cristo está conosco. Então, a luta que você está passando, entenda, é porque Deus quer te moldar, Deus quer formar o teu caráter, Deus quer moldar o seu caráter, Deus quer te ajudar a crescer espiritualmente para que você tenha fé e perseverança, tá bom? E aí, como nós vamos falar sobre fé hoje, eu gostaria de que você puxasse lá na sua Bíblia, já no capítulo 2 e no versículo 14, tá bom? Vamos ler essa parte aqui que às vezes traz uma certa confusão na mente de algumas pessoas. E nós vamos... Eu só vou dar um ok aqui na minha pauta aqui, para nós poder entrar no outro assunto. Aí aqui, no versículo 14, a palavra fala assim... de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Aí que tá. Nós temos um entendimento errado de muitas pessoas, achando que para conquistar Deus e principalmente para conquistar a sua salvação, elas precisam fazer alguma coisa. A maioria das pessoas que não amam a Deus, que não estão conectadas com Deus verdadeiramente, que não têm uma vida devota ao Senhor, que não rejeitaram o seu passado e agora vivem com Cristo, que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não desceram as águas do batismo, pessoas que não caminham com Deus, né? Não caminham, não frequentam uma igreja, uma comunidade de fé, elas têm um entendimento muitas vezes de que o muito fazer coisas boas lhes trarão a eternidade, né? Com Cristo, a salvação. Muitas pessoas acham que por fazer o bem àqueles que necessitam, elas vão alcançar a sua salvação. Eu sou bonzinho, então Deus não vai me condenar, porque eu ajudo fulano, eu ajudo entidades, eu ajudo pessoas que precisam, então eu vou ser salvo, porque eu sou um homem bom, uma mulher boa, e a minha cabeça diz que eu acredito em Deus. Só que nós entendemos que vai muito além de só palavras, ou só querer acreditar em Deus. Porque crer em Deus, até o diabo crê. O próprio diabo conhece Deus talvez muito melhor que eu e você. Porque ele teve o contato direto com o Senhor. Então, nós muitas vezes, ou as pessoas em si muitas vezes, acham que boas obras salvam. E aqui parece um pouco contraditório, né? Mas não é. Eu vou continuar lendo aqui, depois a gente vai um pouco mais a fundo aqui para nós entendermos a respeito disso. Tá? Aqui nós temos uma reflexão também depois para nós entender o que Paulo fala na carta de Éfeso, que aos Efésios no caso, que muitas vezes traz confusão às pessoas, tá bom? Então aqui fala assim, vou ler de novo, tá bom? Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueçam-se e coma bem. Aqueça-se e coma bem. Mas não lhes derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Ou seja, se nós temos fé e só usamos de palavras, né? Eu sei que se você tem fé e alguém está enfermo e com fé você orar, é lógico que
há a possibilidade dessa pessoa ser curada, porque nós entendemos que Deus age no espiritual, no transcendente, naquilo que nós não conseguimos tocar. Sabe, nós não conseguimos tirar a enfermidade de uma pessoa com as nossas próprias mãos, a não ser que nós sejamos médicos, e mesmo assim, muitas enfermidades não são tiradas pelas mãos do médico. Mas muitas pessoas foram curadas, pessoas desenganadas pela oração, pela fé das pessoas. Elas foram curadas, mas aqui está falando de uma fé não na questão da cura de uma pessoa, não na questão da libertação de uma pessoa, mas está falando de uma questão física. Por exemplo, você vê uma pessoa na rua e você dizer, que Deus te abençoe, que você consiga se aquecer. Mas nós, como Igreja de Cristo, se não fizermos nada por essa pessoa, ou se pessoas não fizerem nada por essa pessoa, ela não tem como se aquecer. Não vai cair do céu um casaco, um alimento, né? Apesar que no passado, né, Deus sustentou o seu povo, mandando o maná dos céus, mas nós estamos vivendo uma outra época, em um outro contexto, e hoje, quando nós temos fé que uma pessoa pode ser abençoada, nós somos esse veículo, esse instrumento nas mãos de Deus para levar aquilo que essas pessoas precisam. Então, por que fala aqui que a nossa fé é morta se não tem obras? E aí eu vou ler lá o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, tá? Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é por obras, para que ninguém se orgulhe. Ou seja, não tem como eu ser salvo fazendo coisas boas apenas. Tá? Eu não posso achar que eu, tirando parte do meu salário e dando em uma entidade carente, ou dando para os pobres, né, ajudando as pessoas, eu vou ser salvo simplesmente porque eu sou uma pessoa boa. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que não declaram a fé em Cristo que são muito melhores que nós muitas vezes. Falando bem a verdade, né? Na questão social, no caráter, na forma de reagir diante das circunstâncias. Sabe? Tem muito mais pessoas que vivem no mundo secular que muitas vezes estão muito mais dispostas a ajudar pessoas necessitadas do que nós. E mesmo assim elas não receberão a sua salvação. Por quê? Porque a salvação não vem por obras. Ela vem pela fé. E a fé em Cristo Jesus, que é uma dádiva de Deus. Tá bom? É uma dádiva de Deus, pela graça que Ele nos dá. Então, se eu tenho fé em Cristo, eu estou salvo. Só que se eu estou salvo, eu preciso fazer alguma coisa. Essa é a questão. Se eu sou um salvo, eu entendo a palavra de Deus e aí eu começo a praticar o que a palavra me ensina. Tá bom? Eu preciso praticar. E aqui ainda a palavra continua. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e temem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Ou seja, aquilo que eu estava falando, até o diabo crê. E aqui a palavra fala que até os demônios creem que o nosso Deus é o único Deus. E ainda a palavra fala que eles tremem diante de Deus. E sabe, irmãos, nós precisamos tremer diante desse Deus, entendendo quem Ele é. Olha aí, caiu a casa. Caiu a casa. Faz parte. Estamos online, estamos ao vivo. E às acontecem aí uns incidentes, tá bom? Mas é isso aí. Irmãos, o que eu estava falando, então até os demônios tremem, e nós, diante de Deus, precisamos entender que nós precisamos entender essa majestade do Senhor, tremer diante dele, temer a sua santidade, majestade, soberania. Mas não basta só isso. Apesar da fé que nós temos em Deus, nós precisamos fazer alguma coisa pela sociedade. Nós precisamos fazer alguma coisa pelos irmãos que necessitam de algo, por aqueles que estão, né, aí na rua. Hoje nós estamos passando pelo frio, né? Essa semana, irmãos, o primeiro dia, eu não me lembro que dia foi ali, mas o primeiro dia que começou esses frios intensos, até foi numa quarta-feira, que ainda estava garoando, né? Um senhor passou aqui na frente ali e ele caiu na rua, né? Caiu bêbado, né? Molhado,
feito suas necessidades na roupa, né? Estava cheirando mal apesar da chuva, né? E o coitado caiu aqui, ali na frente do meu trabalho e infelizmente, né? Claro que ninguém ajudou, irmãos. Tinha pessoas passando do outro lado da rua, ninguém ajudou. Eu corri ali, né? Porque quando eu vi, já foi instantâneo. Já corri, ajudei ele ali, né? Disse pra ele mudar de vida, largar a mão dessa, né? Dessa vida da bebedeira e tal. Mas é complicado você falar pra alguém que está bêbado, né? Mas mesmo assim, ele disse assim, ó: ai, muito obrigado, porque ninguém para me ajudar. Irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que só falar, vá com Deus, que Deus te abençoe, não é o suficiente, irmãos. Sabe? Tem pessoas que precisam de uma mão, precisam de uma ajuda. Né? Eu estou ali num grupo do WhatsApp onde as pessoas muito pedem, né, muitas coisas. Alguns ali pedem por interesse, outros pedem porque realmente estão precisando, sabe? E a gente sempre tem essa preocupação. A gente tem ali o nosso mercado solidário, né, que a gente está montando na nossa igreja. Ainda é muito pequeno, mas já tem surtido alguns efeitos. Né? Temos algumas roupas, algumas coisas assim. E o que acontece, irmãos? Apenas dizer vá, que Deus te abençoe e se aqueça, não é o suficiente, irmãos. Nós precisamos fazer uma coisa. Eu creio que Deus me abençoa, eu creio que Deus existe, eu creio em Deus, então eu entendo que eu preciso servir ao próximo. Porque a palavra mesmo fala que quando fizer isso, né, quando ajudar, quando fizer algo a um dos pequeninos, a um dos meus pequeninos, a palavra fala, Jesus fala, é a mim que o fazes. Então quando nós abençoamos alguém, ajudamos alguém, é a Cristo ao qual nós estamos servindo. Sabe, porque a Bíblia nos fala que nós, sendo cristãos, nós precisamos ser homens e mulheres bons. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Então, a questão da fé por obras, entenda, eu e você jamais poderemos ser salvos apenas por aquilo que nós fazemos. Amém? Mas é por aquilo que nós fomos transformados em Cristo. Temos fé em Jesus? Temos fé em Jesus. Nós temos fé no Salvador, temos fé no nosso Deus. Mas é necessário colocar em prática a nossa fé. Quanto tempo faz que você olha para as pessoas necessitadas e talvez você não estende a mão? Sabe, eu acredito que aí na tua casa há um alimento, há uma roupa, principalmente roupa, né? Que às vezes está lá guardada, que está ali, e muitas pessoas precisando, e muitas vezes nós não nos dispomos a ajudar, a estender a mão, a repartir o pão. Sabe, uma das coisas que mais fez o povo, a igreja de Cristo crescer na igreja de Atos foi exatamente isso, o repartir do pão. Até eu vou pegar aqui para nós podermos ler essa passagem que fica lá em Atos capítulo 2, no versículo, deixa eu ver aqui onde começa, no versículo aqui, no versículo 39. Desculpa, deixa eu achar aqui que agora, aqui no versículo 42. Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Aqui está falando que todos, não eram apenas alguns, né? Mas todos eles se dedicavam de coração, né? No ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar. Ou seja, aqueles que iam crendo naquilo que ia acontecendo, aqueles que criam na palavra de Deus, as pessoas iam se reunir naquele lugar. E os que criam se reuniam num só lugar. E compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens. E repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o repartir, o partir do pão, o repartir aquilo que tenho com o próximo, isso faz com que a igreja cresça, sabe? Com que o povo de Deus aumente. Porque o que o mundo espera de mim, de você, como cristãos, é que nós sejamos pessoas diferentes daquilo que eles estão habituados a viver. Sabe? As pessoas já estão acostumadas com pessoas gananciosas, com pessoas mentirosas,
né? O mundo está cheio de pessoas corruptas, pessoas que só querem o mal do próximo, pessoas que não têm a capacidade de dividir aquilo que têm para que outros possam viver bem. E aqui essa igreja, entendendo a palavra de Deus e querendo que mais pessoas se achegassem, elas dividiam o que tinham, repartiam o que tinham. Aqueles que estavam na rua eram chamados para comer dentro do lar daqueles que eram cristãos e tinham lar. Porque como era, né, época do Pentecoste, muitas pessoas da festa do Pentecoste, muitas pessoas vinham de fora e não tinham nem onde muitas vezes dormir, né? Ficavam pelas ruas, muitos vinham só para passar as festas ali, mas essas pessoas iam sendo salvas aos poucos pela pregação do Evangelho. Só que essas pessoas precisavam ser sustentadas de alguma forma para que elas permanecessem naquele lugar. E ali as pessoas dividiam aquilo que tinham para que essas pessoas também pudessem ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando você estende a sua mão, de certa forma, você atrai essas pessoas. Quando você reparte aquilo que você tem, quando você bota a sua fé em ação, quando você não só acredita que a pessoa pode ser abençoada, mas você também é um instrumento de Deus para que essa pessoa seja abençoada, Deus começa a acrescentar povo. Deus começa a atrair o povo. Sabe, talvez nem todos. Talvez vai dizer assim, ó, mas eu já ajudei tantas pessoas e muitas viraram as costas, muitas foram mal agradecidas. A nossa função, irmãos, não é julgar o que vai acontecer depois. A nossa função é ajudar, é estender a mão, é fazer a vontade de Deus, porque a nossa recompensa, irmãos, está em Deus, não nas pessoas. Se elas retribuírem, amém. Se elas forem gratas, amém. Se elas não forem gratas, se elas não retribuírem, se elas nunca pisarem na tua igreja, não se preocupe. Sabe, Deus está vendo lá dos céus, Ele está vendo aquilo que você tem feito em prol das outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial preparado para a tua vida. Sabe, existe uma frase, né, que a gente ouve tanto na igreja quanto fora da igreja, que diz assim, que é muito melhor ajudar, ou seja, é muito melhor poder ajudar do que precisar ser ajudado. E não tem nada, irmãos, mais gratificante do que você poder estender a mão e ajudar alguém que precisa. Sabe quantas vezes nós reunimos a nossa igreja, né, convocamos para ajudar pessoas, e às vezes eu também convoco algumas pessoas ali do meu trabalho, né, eu tenho um pessoal que sempre ajuda. Então quando alguém está necessitado, a gente faz ali, né, uma chamada, avisa, né, uma pessoa tem filhos, né, marido desempregado, e eu sei, irmãos, mas vou dar o exemplo aqui de Marau. Marau tem muitos empregos. Tem muitos empregos, até de certa forma é fácil de você conseguir um emprego. Mas a gente não sabe o porquê que muitos não conseguem, né? A gente não entende certo o que está acontecendo. Eu, às vezes faço ali uma certa entrevista com a pessoa para entender se não é alguém querendo tirar proveito, mas muitas pessoas realmente, irmãos, estão passando por necessidades. E nós precisamos ser a igreja de Cristo em movimento nessa terra. Nós precisamos ser aqueles que representam Cristo nessa terra. Sabe, nós precisamos levar o alimento, levar uma palavra de esperança, orar por essas pessoas, sabe? Nós precisamos fazer o nosso papel para que o Senhor possa cumprir o seu propósito, tanto em nós quanto nessas pessoas. Sabe, quem sabe hoje você leva um alimento para alguém, você leva um casaco para alguém nesse frio, irmãos. Você leva um casaco para uma família, roupa para crianças muitas vezes, e às vezes essas pessoas são atraídas por esse gesto. Olha, ali tem uma pessoa que realmente cumpre com aquilo que deveria ser, né, por ser um cristão. E às vezes, irmãos, a sua atitude, o seu gesto, né, pode gerar ali uma semente no coração dessa pessoa. E essa pessoa será atraída pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas nas pessoas que você tem ajudado. Sabe, eu creio que Deus pode fazer grandes coisas. E Ele fará. Mas nós, como igreja, não basta nós termos apenas fé em Deus. Nós precisamos agir, né? Se eu sou salvo, né, por meio da graça de Deus, diante da fé que eu tenho nele, eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu leio a palavra de Deus e Ele me ensina que eu devo estender a mão, que eu devo servir, que eu devo abençoar. Sabe, às vezes você reclama, ou eu reclamo, nós reclamamos, né? Por que as coisas parecem que estão amarradas na minha vida e a gente não entende por que a gente não prospera muitas vezes? É porque às vezes nos falta esse entendimento da semeadura. Eu preciso semear na vida do próximo, eu preciso abençoar a vida do próximo para que ele também, para que eu também possa ser abençoado no Senhor. Então, entenda aquilo que Tiago quer dizer na sua carta. Amém? Que
Eu vou ler de novo aqui onde nós estávamos há pouco lendo. Aqui no versículo 16, e vocês disserem, aqui no versículo 17, como vem a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos agir em favor do reino de Deus, estendendo a mão, amando o próximo, entregando, né, dividindo aquilo que nós temos. Ninguém é pobre demais que não possa dar alguma coisa, sabe? Claro que há as pessoas que sim. Sabe, irmãos, mas eu já vi pessoas, irmãos, já vi fatos, relatos de pessoas que se encontram numa condição de miserável muitas vezes, sabe? Numa condição de extrema decadência, e mesmo assim, às vezes, eles repartem aquilo que eles têm com aquele que está necessitado junto com eles. Sabe? Então eu entendo que nós precisamos servir, nós precisamos amar, nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso por amor, irmãos. Amor ao próximo, amor à palavra de Deus, com temor no coração, com relação àquilo que Deus é e aquilo que Deus nos ensina, nos ordena. Amém? Então nós precisamos entender algo. Nós temos fé em Cristo, mas nós precisamos agir em prol do reino de Deus. E eu gostaria que você fizesse algum comentário aí, amém? Eu vou dar uma lida aqui nos comentários, vamos ver se eu consigo aqui pelo computador um pouquinho melhor para ver aqui. Nós já oscilamos aqui entre 12 e 15 pessoas online, né? E vamos ver aqui aqui eu consigo ver alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Que tem aqui, vamos ver quem que está online aqui para nós já dar um oi. Aqui está a irmã Neide, como nós falamos, a pastora Jéssica. Temos aqui a irmã Tereza, né, também com o irmão Valdir. E aqui a gente vê uma pessoa, mas são uma família, né, irmãos? Às vezes é um aqui assistindo, mas tem toda uma família. Então aqui eu quero deixar minha saudação. Eu vou apagar aqui minha luz para não atrapalhar. Ali, agora ficou melhor. Uma saudação aqui para a irmã Neide, né, e seu esposo, o irmão Emílio, né, que Deus abençoe. Aqui a pastora Jéssica está aqui comigo. A irmã Tereza, o irmão Valdir, a pastora de Janeiro, o pastor Alberi, que estão online aí também. Deixa eu ver quem mais. O irmão Rafael Moura, aí um abraço, né, irmã Deise. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vai balançar um pouco aqui minha câmera, mas tá tranquilo. Aqui a Gisele também, que Deus abençoe você e tua família, né? Deixa eu ver aqui essas carinhas aqui, eu vou tentar ver mais de perto aqui. Deixa eu tentar ver mais... Oi? Já vou ver aqui agora, dar uma atualizada aqui na minha página aqui, porque no celular às vezes fica um pouco limitado, irmãos. Mas vamos ver aqui quem que está online aqui conosco. Também a Ana, né? Ana Miller, né? O Cid, comadre, toda a sua família aí, a comadre. Vamos ver quem mais está aqui conosco aqui. Agora vai ficar fácil. O irmão Cassie, né? Um abraço para o irmão Cassie aí, pastor Alberi, a Genesi também está conosco. Vamos ver quem mais aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida. Tá, aqui beleza. A Gisele, a Noema, a pastora Janeiro, o Josué, a Jennifer. Olha só o pessoal que está em peso aqui. O Andrezinho lá de São Luís Gonzaga, um abraço. Esse povo é top. Homem de Deus aí, queridão. Amém? Que Deus abençoe vocês que estão assistindo aí. E se você quiser deixar um comentário aqui conosco, né? Pode deixar Marinês. Aí. Quem mais ali? Marinês. Ali, aqui tem a Margarete também. Meu Deus, aqui tem uns aqui que não comentaram, não apareceu no comentário ali, mas tá aqui. A Inês, tu falou, né? Marinês, cadê? Aqui a Marinês, a Margarete Stércia, né? A irmã Margarete, Deus abençoe. Né, deixa eu ver quem mais Juscelia, aqui. Quem? Juscelia. A Juscelia, a irmã Marci, né, que está lá em São Borja, que congregava aqui conosco. A irmã Marci. Deixa eu ver quem mais aqui. A Juscelia aqui eu já falei. Que bom ter vocês aqui conosco, irmãos. Sabe? E se você quiser compartilhar alguma coisa aqui também, né, nos comentários, fique à vontade, tá bom? Aqui alguns dando saudação. Aqui alguns, glória a Deus, aleluia, paz, que Deus abençoe. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Cada vez que eu toco na tela aqui, foge meu comentário, né? Mas amém. Fico feliz porque vocês estão participando conosco aqui, amém? Deus é o grande misericordioso, temos que nos ajudar uns aos outros. Aqui a Ana Miller, né, colocou, e é verdade, irmãos. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Precisamos entender
que nós precisamos estender a mão. Sabe uma coisa que às vezes eu comento lá na nossa igreja? É o seguinte, nós precisamos olhar para os lados. Sabe, em alguns casos, isso, claro, tem vezes que de certa forma é necessário e tal, mas às vezes você fala assim, ó, fecha os olhos, né, e não fique preocupado com quem está do seu lado. Bem pelo contrário, meu irmão, se preocupe com quem está do seu lado, porque você está dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja que é a família de Deus. Você está ali no meio do povo de Deus. E eu estando dentro da igreja, eu preciso perceber quem está do meu lado. Eu preciso perceber os meus irmãos que estão ao meu lado. Eu não posso ignorá-los. Nós somos uma comunidade. E aí, quando eu fecho os meus olhos para quem está do meu lado, eu acabo me concentrando só em mim mesmo. E me esqueço que eu preciso orar por quem está do meu lado. Eu preciso estender a mão para quem está do meu lado. Sabe, quando você entrar na sua igreja, sabe, peça para que Deus bote nos seus olhos, diante dos seus olhos, sabe, que Deus revele aos teus olhos, ao teu coração, a necessidade do teu irmão. Nós temos o hábito de muitas vezes entrar ali, adorar a Deus e muitas vezes pedir algo para nós, para nossa casa, para nós mesmos e nos esquecemos que nós precisamos também interceder por aquele que está do nosso lado. Quantas pessoas que expressam um sorriso para você na sua igreja, dizendo paz, meu irmão, né? A paz do Senhor, não sei como se cumprimenta na sua igreja, mas cada um tem uma forma de cumprimentar, mas chega ali, paz, meu irmão, sabe, dá um sorriso, mas muitas vezes a alma está doente, cansada, sabe, muitas vezes o teu irmão está oprimido, passando por luta na sua casa, e aí nós precisamos usar a nossa fé, sabe, não só ter fé de dizer boas palavras, mas também de dar um abraço, de estender a mão, de perguntar, irmão, você precisa de alguma coisa, sabe? Isso também tem a ver com fé, também tem a ver com as obras da fé. Então, ter fé em Cristo é necessário, mas nós precisamos fazer alguma coisa através desse pensamento de fé. Teve irmãos aqui que pediram oração, aqui a Juscelia pediu oração para o seu pai Caetano, amém? Depois nós vamos estar orando aqui, até já vou anotar aqui, para nós não esquecermos o nome dele aqui. Está anotando aqui rapidinho. A igreja já intercedeu por ele uma vez também. Uhum. A igreja já esteve intercedendo por ele, amém? Vou anotar aqui essa minha caneta que não me ajudou. Amém, Caetano. Tudo ao vivo aqui, irmãos. Né? Tem umas pausazinhas aí, mas faz parte, tá bom? Aqui quem mais pediu? Amém, glória a Deus, Deus abençoe sempre. Deixa eu aumentar aqui um pouco na minha tela, aqui fica melhor. Cidade de a Márcia. Tá. A Márcia está em Teutônia, né? A irmã Márcia e o irmão Anderson estão em Teutônia, tá certo. Estamos esperando vocês mês que vem para um mover sobrenatural para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Que pena aqui que na minha live aqui, né? Vamos ver se eu consigo agora, aumentando aqui os comentários, aparecem melhor. Agora sim, agora nós estamos em casa, irmãos. Aqui, vamos ver quem que tá. Aqui tem muito mais comentários aqui. Deixa eu ver, o Andrezinho aqui também mandou a saudação. Deus abençoe. A irmã Ana disse, sem Deus não somos nada. Verdadeiramente não somos nada, amém? Tenho certeza que se não temos Deus, não temos nada. Amém. Se mais alguém quiser ir oração, vai colocando aí, nós vamos estar orando por você, amém? Quem tem fé e pedir com fé mesmo, conseguir tudo de Deus. Eu sempre digo em oração, Deus proverá e tudo dá certo. Amém? Deus proverá. Amém. Glória a Deus. Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Deus é bom. Ora por nós aqui o Andrezinho. Amém? Vou colocar aqui sim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe você. Sabe, eu espero que você seja edificado por essa palavra. Nós estamos aqui já há 45 minutos, né, falando sobre a palavra de Deus. E aquilo que eu falei, irmãos, no início, né? Em primeiro lugar, irmãos, entenda que a luta que você está passando não é para destruir você, mas é para moldar você, para nos moldar, para que nós tenhamos, então, perseverança. E essa perseverança nos torne pessoas maduras e completas, como diz a palavra de Deus. Tá bom? E aqui no versículo 4 do capítulo 1 fala, e é necessário que ela cresça, pois quando estiverem plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Sabe, irmãos, quando nós temos Deus,
nós temos tudo. E quando nós somos maduros para entender que Deus é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos, na verdade, nós estamos completos. Para nós, nada nos falta. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, em outras versões, né, que você possa entender melhor, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Sabe, irmãos, nós temos Deus, nós temos tudo que nós precisamos. E nós tendo essa fé nesse Deus que nos salva, que nos supre, que nos abençoa, que nos sustenta, nós precisamos também levar uma mensagem de esperança a pessoas que estão perdidas e também estender a mão para aqueles que estão necessitados, para que nós possamos juntos, né, somar em amor, em unidade, em compaixão ao próximo, para que um dia, quem sabe, essas pessoas que receberem uma semente no seu coração, através da palavra do Espírito Santo que sai da tua boca, muitas vezes para abençoar esse lar, para orar por esse lar, talvez essas pessoas possam vir a conhecer o nosso Cristo ressurreto e eterno, tá bom? Que você possa aí exercitar a sua fé. É um tempo bem rigoroso, né? O frio aí veio essa semana, trouxe para inúmeros lugares aí, né, uma temperatura negativa, e ainda vai ter agora uma chuva essa semana, e nós sabemos que a nossa cidade aqui, graças a Deus, de certa forma, né, muitas pessoas têm até condições, mas eu sei que talvez aí na tua cidade, aí no teu bairro, muitas pessoas precisam de ajuda, que você possa ser esse diferencial aí na tua cidade, aí no teu bairro, que as pessoas possam ver Cristo em você, sabe? Você faz, porque você é bonzinho? Não, porque Cristo está em mim. Sabe, eu não faço porque eu sou bom, porque nós não somos bons, irmãos. A nossa natureza, ela é caída, nós temos a semente do pecado dentro de nós. Sabe, então nós não somos bons. A nossa natureza é má, mas quando Cristo entra em nós, sabe, Ele se revela em nós. Então é Cristo que me torna alguém favorável, sabe? Não temos favor nenhum, mas Cristo estando em nós, aí sim nós podemos dizer que nós, de certa forma, somos bons. Sabe? É Cristo quem faz a obra, é Cristo quem nos transforma, e é por Ele que nós abençoamos vidas, que nós estendemos a nossa mão, porque Ele nos transformou, Ele nos fez novas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você, que você possa refletir nessa palavra, que você possa estar aqui na próxima quarta-feira. Nós estaremos trazendo, né, uma continuidade aí do livro de Tiago, tá bom? Nós estaremos aí trazendo, muito provável, que algo sobre o capítulo 3, né, que é algo muito necessário para todos nós. Então, que Deus possa ter edificado. Eu creio que Deus edificou aí o teu coração, Deus abençoa a tua vida, a tua família, e tudo que eu espero é que na próxima quarta vocês todos que estão aqui possam estar conosco, né? Compartilhe esse link depois, né, para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu tenho certeza que muito o Senhor tem a fazer no coração das pessoas, tá bom? Quero deixar aqui meu carinho, né, meu abraço a todos os irmãos que participaram conosco aqui, tá? Que estão aqui online conosco nesse momento, nós chegamos aqui ao pico de 13, 14 pessoas, e para nós isso é uma grande alegria, e que a tua vida seja abençoada no nome de Jesus, que você seja um instrumento aí na tua cidade, aí no teu bairro, para que o Senhor possa ter o seu nome glorificado aí onde você está, tá bom? Eu quero orar por você, agradecendo a Deus por esse tempo, né, por essa live. Hoje eu não coloquei em fundo musical aqui, irmãos, até porque eu estava com receio, né, de que algum fundo musical pudesse ser pego aí pelas as diretrizes, né, da plataforma, né, do Facebook, e acabar derrubando a nossa live aí. Mas eu vou organizar algo, né, para a próxima quarta-feira, para ficar aqui talvez no fundinho musical, para ficar um ambiente mais ambientalizado aqui, mais harmônico, tá bom? Mas o que importa para nós não é isso. O que importa para nós é a palavra de Deus sendo semeada no nosso coração. Espero que o teu coração seja uma terra fértil e que dê frutos para a glória do Senhor, tá bom? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento que nós tivemos aqui, e tenho certeza, Pai, que muitas pessoas foram abençoadas através desse estudo dessa quarta-feira, e peço a Ti, Deus, que essa semente que caiu no coração do Teu Filho venha germinar e dar frutos. Que cada um de nós possamos entender que não devemos ter apenas fé, mas precisamos ser um instrumento nas Tuas mãos.
Pai, nos usa para que aquele que precisa seja abençoado através da nossa ação como igreja de Cristo nessa terra, como corpo de Cristo em movimento nessa terra. Nos usa, Pai, e que toda a atitude que venhamos ter, ó Pai, para abençoar o próximo, não seja para a nossa própria glória, não seja para o nosso orgulho, mas seja para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja, Pai, evidenciado, e que assim, Pai, possamos, Deus, unir, ó Pai, os nossos corações numa só fé, num só espírito, e assim talvez uma palavra, Pai, que nós venhamos a falar para essas pessoas que precisam, possam, ó Deus, trazer vida e vida em Cristo Jesus para todo sempre. Pai, nós te adoramos, obrigado a Deus por cada um que esteve online conosco nessa noite, que possam ser abençoados para a glória do Senhor. Amém e amém. Oi? Ah, sim. Queremos orar aqui então, né, pela vida do irmão André, a sua família, Pai. Queremos orar aqui também pelo seu Caetano, Pai, que o Senhor possa abençoá-los no nome de Jesus. Visita, Pai, essas famílias, esse senhor, ó Pai, essa família, Deus, com cura, com saúde, Pai, com libertação, com transformação. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas, ó Pai. Aquilo que é impossível para nós, é impossível para o médico, com certeza é possível para o Senhor. Porque para Ti, ó Pai, não há impossível. O Senhor é eterno e a vida está nas Suas mãos, o poder da vida e da morte está nas Tuas mãos. E nós oramos, ó Pai, para que haja cura, haja libertação, transformação, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Domingo às 9 horas, aqui no bairro Santa Lúcia, você que é aqui de Marau, né? Até vou botar um eco aqui, ó. Domingo às 9 horas da manhã. Tá bom? Domingo às 9 horas da manhã, aqui no bairro Santa Lúcia, né? Na rua Jorge Mateus Rigo, 1545. Você é nosso convidado especial para estar ali no nosso culto, né, com sua família, seus amigos, convide mais pessoas, estaremos ali adorando a Deus, celebrando a Ele, entregando a nossa adoração a Ele, a esse Deus que muito tem nos abençoado. Irmãos, entenda, a sua adoração no culto ao qual você participa é uma resposta daquilo que Deus já fez na tua vida, tá bom? E nós estaremos então na próxima quarta-feira, já também tendo novamente, né, nosso segundo dia aqui de estudo bíblico. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e nós teremos aí talvez algo mais diferente, aí tentar fazer algo mais participativo, tá bom? E como hoje é o nosso primeiro dia, nossa experiência aqui, espero que vocês tenham sido abençoados em nome de Jesus. Precisando de alguma coisa, nos chame aí no privado aí, né? Fica disponível aí ali no Facebook mesmo para você nos chamar ali nas mensagens. Nós estaremos respondendo você, orando por você, aquilo que você precisar, né? Se tiver alguma dúvida, tá? Compartilhe aí a nossa live aí para que Deus possa abençoar mais vidas, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu não sei, pastora Jéssica, tem mais algum aviso? Não? Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe.